E se tudo o que você acredita sobre a vida na Terra mudar, de uma hora para outra? Imagine acordar e ver no céu algo que a humanidade esperou e temeu por séculos. A chegada de seres de outro mundo. Como isso afetaria sua rotina, suas emoções, suas crenças? Neste audiolivro especial, vamos além da ficção e mergulhamos nas possíveis consequências reais, sociais, emocionais e até espirituais, da vinda de visitantes extraterrestres. Prepare-se para repensar o mundo. Como você conhece, como a vinda de extraterrestres pode nos impactar. Introdução: este documento explora as possíveis implicações do contato com vida extraterrestre para a humanidade, abordando aspectos científicos, sociais, religiosos, filosóficos, políticos e culturais desta eventualidade transformadora. Analisamos tanto os cenários mais prováveis de contato, quanto as consequências de longo prazo para nossa civilização. Introdução: o fascínio humano por vida além da Terra tem atravessado séculos de nossa história coletiva. Desde as antigas civilizações que contemplavam os céus em busca de significado, até a era moderna da exploração espacial, a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo tem sido uma constante fonte de especulação, inspiração e, por vezes, temor. Estudos recentes demonstram que aproximadamente 34% das pessoas acreditam que os OVNIs, objetos voadores não identificados, representam evidência concreta da existência de vida extraterrestre, um aumento significativo de 14% desde 1996. Este crescimento na crença popular reflete tanto os avanços científicos em nossa compreensão do cosmos, quanto a influência da cultura popular na formação de nossas percepções sobre inteligências não terrestres. É fundamental distinguirmos entre as possibilidades reais, baseadas em evidências científicas e metodologias rigorosas, e as especulações populares sobre contato alienígena, frequentemente alimentadas por representações midiáticas sensacionalistas. O debate científico sério sobre vida extraterrestre está se intensificando à medida que descobrimos mais sobre a vastidão do universo e a prevalência de exoplanetas potencialmente habitáveis. As implicações de um possível contato com seres extraterrestres seriam verdadeiramente multidimensionais. No âmbito científico, revolucionariam nossa compreensão da biologia, astrofísica e origem da vida. Socialmente, desafiariam nossas estruturas de crença e identidade coletiva. Geopoliticamente, exigiriam novas formas de cooperação internacional ou potencialmente intensificariam rivalidades existentes. E existencialmente, nos forçariam a reconsiderar nosso lugar no cosmos e o significado da experiência humana. Este documento examina metodicamente estas dimensões, considerando tanto os cenários mais prováveis de contato, quanto as profundas transformações que poderiam resultar para nossa civilização global. A diferença entre ciência e ficção. Astrobiologia representa o estudo científico rigoroso da possibilidade de vida além da Terra, fundamentado em metodologias empíricas e conhecimentos interdisciplinares que combinam astronomia, biologia, química, geologia e física. Esta disciplina emergente investiga as condições necessárias para o surgimento da vida, sua evolução e os ambientes cósmicos que poderiam sustentá-la. Em contraste marcante, a ufologia popular e as teorias conspiratórias sobre alienígenas frequentemente carecem de rigor metodológico, baseando-se em evidências anedóticas, correlações duvidosas e interpretações sensacionalistas de fenômenos naturais ou tecnológicos. Estas narrativas tendem a apresentar certezas onde a ciência reconhece apenas possibilidades e perguntas em aberto. Esta distinção é claramente demonstrada pela disparidade de interesse público. Enquanto o canal oficial de astrobiologia da Visible NASA conta com aproximadamente 20 mil assinantes, programas televisivos como Alienígenas do Passado atraem audiências de 13,8 milhões de espectadores. Este desequilíbrio ilustra a influência desproporcional que o entretenimento exerce
sobre a percepção pública acerca da vida extraterrestre. O impacto do entretenimento na formação das concepções populares sobre vida extraterrestre não pode ser subestimado. Filmes, séries de televisão e literatura de ficção científica moldam nossas expectativas visuais, narrativas e emocionais sobre como seriam os seres alienígenas e como ocorreria um primeiro contato. Estas representações raramente correspondem aos cenários mais prováveis considerados pela comunidade científica. Para uma avaliação equilibrada dos potenciais impactos de um contato extraterrestre, precisamos distinguir claramente entre as possibilidades cientificamente plausíveis e as construções ficcionais que dominam o imaginário popular. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a ficção também pode servir como ferramenta valiosa para explorar as implicações éticas, filosóficas e sociais de um evento tão transformador. Estado atual da busca científica. A busca por vida extraterrestre representa um dos empreendimentos científicos mais ambiciosos da humanidade, envolvendo diversas agências espaciais e instituições de pesquisa ao redor do mundo. A NASA, através de missões como o Telescópio Espacial James Webb e o rover Perseverance em Marte, está na vanguarda destes esforços, desenvolvendo tecnologias cada vez mais sofisticadas para detectar sinais de vida além da Terra. Os métodos de detecção empregados pelos cientistas concentram-se principalmente em dois tipos de evidências: biossinaturas e tecnossinaturas. As biossinaturas incluem moléculas, isótopos ou fenômenos que poderiam indicar processos biológicos, como a presença de metano, oxigênio ou compostos orgânicos complexos em proporções indicativas de atividade metabólica. Já as tecnossinaturas seriam evidências de tecnologia avançada, como emissões de rádio não naturais, alterações planetárias artificiais ou estruturas que desafiam explicações naturais. Os exoplanetas, localizados na zona habitável de suas estrelas, a região onde a temperatura permite a existência de água líquida na superfície, constituem alvos prioritários nesta busca. Até o momento, foram identificados mais de 5.000 exoplanetas, com dezenas deles situados em zonas potencialmente habitáveis. A caracterização detalhada das atmosferas destes mundos distantes representa uma das fronteiras mais promissoras na busca por sinais de vida. Contudo, esta empreitada enfrenta desafios tecnológicos monumentais. A detecção de biossinaturas em exoplanetas requer instrumentos capazes de analisar a composição atmosférica de mundos situados a dezenas ou centenas de anos-luz de distância. Já a busca por sinais de inteligência extraterrestre, SETI, envolve o processamento de volumes imensos de dados em busca de padrões que se destacariam do ruído cósmico natural. Apesar destes obstáculos, os avanços recentes em tecnologias de observação, como espectrógrafos de alta resolução e redes de radiotelescópios, estão gradualmente ampliando nossa capacidade de detectar sinais cada vez mais sutis de vida ou tecnologia extraterrestre. Tipos possíveis de vida extraterrestre. Ao considerar as formas que a vida extraterrestre poderia assumir, devemos expandir nossa imaginação para além dos limites da biologia terrestre, embora esta permaneça nosso único modelo confirmado. A distinção fundamental entre vida microbiana e inteligência avançada é crucial para avaliar os potenciais impactos de uma descoberta extraterrestre. Os astrobiologistas consideram a vida microbiana significativamente mais provável de ser encontrada, possivelmente em ambientes como o subsolo marciano ou os oceanos subsuperficiais de luas como Europa e Encélado. A bioquímica terrestre baseia-se no carbono, água líquida e uma série específica de elementos essenciais. Contudo, existem possibilidades teóricas de vida baseada em elementos diferentes, como o silício, que pode formar ligações complexas de maneira semelhante ao carbono. Outros solventes além da água, como amônia líquida ou metano, poderiam potencialmente sustentar reações bioquímicas em temperaturas onde a água estaria congelada. Especula-se também sobre possíveis bioquímicas que utilizariam diferentes combinações de moléculas informacionais
além do DNA e RNA terrestres. Vida baseada em carbono semelhante à Terra, utilizando água como solvente e DNA-RNA para armazenamento de informação. Poderia evoluir em planetas com condições similares às terrestres, mas com variações adaptativas aos ambientes locais. Exemplos incluiriam organismos adaptados a maior gravidade, diferentes composições atmosféricas ou ciclos diurnos prolongados. Vida baseada em silício, utilizando silício como elemento estrutural principal em vez de carbono. Tais organismos poderiam prosperar em temperaturas extremamente altas, onde o carbono seria instável. Seus metabolismos poderiam envolver reações químicas fundamentalmente diferentes, possivelmente utilizando o ácido fluorídrico como solvente em vez de água. Vida em solventes, alternativos organismos adaptados à amônia líquida ou metano, como os que poderiam existir em mundos frios como Titã. Estas formas de vida teriam metabolismos extremamente lentos comparados aos terrestres e desenvolveriam estruturas celulares adaptadas para manter a integridade em temperaturas criogênicas. Evolução biológica em outros mundos seria profundamente influenciada pelas condições planetárias específicas. Fatores como gravidade, radiação, ciclos diurnos, composição atmosférica e pressão superficial resultariam em adaptações evolutivas possivelmente muito diferentes das terrestres. Em ambientes de alta gravidade, organismos poderiam desenvolver estruturas de suporte mais robustas, enquanto em mundos de baixa gravidade, formas mais delicadas e altas seriam possíveis. Em planetas com atmosferas densas, a locomoção aérea poderia ser predominante, enquanto em mundos com radiação intensa, mecanismos de proteção contra danos celulares seriam essenciais. Quer aprender mais? No Oráculo Universal, o conhecimento está sempre ao seu alcance. Visite o link na descrição e descubra como transformar suas dúvidas em soluções. Nosso entendimento sobre as possibilidades da vida extraterrestre permanece limitado por uma perspectiva inevitavelmente antropocêntrica. Tendemos a imaginar organismos que compartilham características fundamentais com a vida terrestre, como reprodução, metabolismo e resposta a estímulos. Contudo, formas verdadeiramente alienígenas poderiam desafiar estas categorias básicas, operando segundo princípios biológicos que ainda não conseguimos conceber. Este viés antropocêntrico representa um obstáculo significativo, tanto para nossa busca, quanto para nossa capacidade de reconhecer vida extraterrestre caso a encontremos. Cenários de primeiro contato, os possíveis. Cenários de primeiro contato com vida extraterrestre variam enormemente em probabilidade científica e potencial impacto. Compreender estas distintas possibilidades é essencial para uma análise realista das consequências que cada cenário poderia desencadear para nossa civilização. Detecção remota de bioassinaturas. Cenário cientificamente mais provável envolveria a detecção de moléculas indicativas de processos biológicos na atmosfera de exoplanetas distantes. Telescópios como o James Webb poderiam identificar concentrações incomuns de gases como oxigênio, metano ou compostos orgânicos complexos que sugeririam a presença de vida microbiana. Este tipo de descoberta seria gradual, começando com evidências ambíguas que se fortaleceriam com observações adicionais ao longo de anos ou décadas. Recepção de sinais de comunicação, detecção de sinais de rádio, laser ou outras. Formas de comunicação com padrões que indicam origem inteligente representaria uma evidência direta de civilização extraterrestre. Programas como SETI continuam monitorando o céu em busca destes sinais. Devido às vastas distâncias interestelares, tais sinais provavelmente viriam de civilizações distantes, milhares ou milhões de anos-luz, tornando a comunicação bidirecional extremamente demorada ou impossível. Descoberta de artefatos alienígenas, a identificação de tecnologia extraterrestre em nosso sistema solar, como sondas, transmissores ou vestígios de mineração espacial,
constituiria evidência inequívoca de inteligência avançada. Hipóteses como a de Oumuamua ser um artefato alienígena exemplificam este cenário, embora as explicações naturais permaneçam mais prováveis para os objetos observados até agora. A descoberta de tecnologia alienígena poderia ocorrer durante missões de exploração de asteroides, luas ou planetas em nosso sistema solar. Contato físico direto ou cenário mais dramatizado na cultura popular, o encontro físico com seres extraterrestres é considerado o menos provável pela comunidade científica. As imensas distâncias interestelares, juntamente com as limitações impostas pela velocidade da luz e os requisitos energéticos astronômicos para viagens interestelares, tornam este cenário extremamente improvável. Contudo, civilizações, milhões de anos mais avançadas que a nossa, poderiam ter desenvolvido tecnologias que desafiam nossa compreensão atual da física. A natureza do primeiro contato determinaria profundamente seu impacto na sociedade humana. Uma detecção remota de micróbios extraterrestres, por exemplo, seria revolucionária para a ciência, mas teria implicações sociais e religiosas menos imediatas do que a detecção de sinais de inteligência. A descoberta de artefatos alienígenas em nosso sistema solar levantaria questões urgentes sobre segurança global e possíveis intenções de seus criadores. Já um contato direto, embora improvável, representaria o evento mais transformador da história humana, com consequências imprevisíveis para todas as dimensões de nossa civilização. Reação psicológica coletiva contrariando a visão. Frequentemente retratada em filmes de ficção científica, estudos científicos sobre reações humanas à possibilidade de vida extraterrestre sugerem um quadro mais nuançado e potencialmente positivo. Pesquisas realizadas por psicólogos e sociólogos indicam que, em geral, nos tomaríamos bem a descoberta de vida extraterrestre, especialmente se a revelação fosse gerenciada de forma transparente e gradual pelas autoridades científicas. Um estudo publicado na revista Frontiers in Psychology analisou as respostas emocionais de participantes a notícias hipotéticas sobre descobertas extraterrestres, concluindo que as reações tendiam a ser predominantemente positivas, caracterizadas por curiosidade, entusiasmo e admiração, em vez de medo ou pânico. Esta tendência parece refletir uma abertura crescente, a ideia de que não estamos sozinhos no universo, possivelmente facilitada pela exposição cultural a narrativas sobre vida alienígena. No entanto, vários fatores influenciariam significativamente a natureza e intensidade destas reações. O tipo de vida descoberta seria determinante. A detecção de micróbios simples em Marte provavelmente geraria menos agitação social do que sinais de uma civilização tecnologicamente avançada. A distância também seria crucial. Evidências de vida em um sistema estelar a centenas de anos-luz representariam um menor impacto psicológico imediato do que descobertas dentro de nosso próprio sistema solar. As intenções percebidas dos extraterrestres, caso se tratasse de uma inteligência comunicativa, seriam talvez o fator mais significativo. Sinais interpretados como pacíficos ou benevolentes suscitariam respostas coletivas substancialmente diferentes daqueles percebidos como ameaçadores ou ambíguos. A forma como autoridades científicas, governamentais e religiosas enquadrariam a descoberta também moldaria decisivamente a reação pública. As respostas psicológicas variariam consideravelmente entre diferentes culturas e tradições religiosas. Sociedades com cosmologias que já incorporam a possibilidade de múltiplos mundos habitados poderiam demonstrar maior facilidade de assimilação do que aquelas com visões mais geocêntricas. Da mesma forma, indivíduos com maior flexibilidade cognitiva e abertura a experiências tenderiam a adaptar-se mais rapidamente à nova realidade cósmica. A preparação psicológica social para esta possibilidade representa um desafio significativo. Especialistas como o psicólogo Albert Harrison argumentam pela importância de um diálogo público contínuo sobre as implicações de possíveis descobertas extraterrestres,
facilitando uma transição mais suave caso tal revelação ocorra. Este processo de inoculação psicológica poderia ajudar a mitigar reações extremas e promover uma adaptação saudável a uma das maiores transformações conceituais da história humana. Impacto nas estruturas religiosas. A confirmação da existência de vida extraterrestre representaria um momento de profunda recalibração para as tradições religiosas terrestres, embora muitas já possuam recursos teológicos para acomodar tal descoberta. As diversas tradições religiosas do mundo demonstrariam variações significativas em sua capacidade de integrar a realidade de vida além da Terra em suas cosmologias e narrativas espirituais. Dentro do cristianismo, figuras como o astrônomo, jesuíta Guy Consolmagno, diretor do Observatório do Vaticano, têm argumentado que a existência de vida extraterrestre seria compatível com a teologia cristã. A questão da redenção e salvação de seres inteligentes não humanos geraria debates teológicos significativos. Seriam estes seres também afetados pelo pecado original? Necessitariam de salvação? A Igreja Católica, em particular, já sinalizou abertura a estas questões, com o Papa Francisco tendo declarado que batizaria alienígenas se eles buscassem este sacramento. Tradições como o budismo e o hinduísmo, com suas cosmologias que já contemplam múltiplos mundos e formas de existência, poderiam encontrar menor dificuldade em integrar a realidade extraterrestre. A concepção budista de inúmeros sistemas de mundos habitados por seres sencientes oferece um arcabouço conceitual prontamente adaptável. Similarmente, textos hindus como os Puranas descrevem múltiplos planos de existência e seres diversos, facilitando a assimilação teológica. Perspectiva islâmica. O Corão contém referências a Alá como Senhor de todos os mundos, interpretado por alguns eruditos como indicação de múltiplos mundos habitados. Acadêmicos muçulmanos contemporâneos como Nidal Gesum argumentam pela compatibilidade entre a fé islâmica e a possibilidade de vida extraterrestre. Judaísmo. A tradição judaica inclui especulações sobre outros mundos no Talmud e na literatura cabalística. Rabinos modernos como Norman Lamb desenvolveram argumentos teológicos que acomodam a possibilidade de múltiplas criações divinas além da Terra. Tradições indígenas. Muitas cosmologias indígenas já incluem entidades não humanas e visitantes de outros reinos de existência, potencialmente oferecendo flexibilidade para integrar concepções de vida extraterrestre. Historicamente, as tradições religiosas demonstraram notável capacidade de adaptação a descobertas científicas transformadoras. A Revolução Copernicana, que deslocou a Terra do centro do universo, inicialmente enfrentou resistência significativa, mas foi gradualmente incorporada às visões religiosas do cosmos. De modo similar, a teoria da evolução, após controvérsias iniciais, encontrou acomodação em muitas tradições religiosas. Estes precedentes históricos sugerem que, após possíveis períodos de tensão e reinterpretação, as principais tradições religiosas provavelmente encontrariam caminhos para reconciliar suas teologias com a realidade de vida extraterrestre. A confirmação de vida inteligente além da Terra poderia catalisar o surgimento de novas correntes espirituais e religiosas, particularmente se houvesse alguma forma de comunicação ou intercâmbio cultural. Movimentos sincréticos que integrassem elementos das tradições terrestres com perspectivas extraterrestres poderiam emergir, assim como novas tradições fundamentadas especificamente na realidade cósmica expandida. A história humana demonstra que transformações cosmológicas frequentemente inspiram inovações religiosas correspondentes, e o contato extraterrestre representaria a mais profunda expansão cosmológica já experimentada pela humanidade. Transformações filosóficas. A confirmação da existência de vida extraterrestre, especialmente se inteligente, desencadearia uma revolução no pensamento filosófico humano
comparável aos mais profundos deslocamentos intelectuais de nossa história. Esta descoberta exigiria uma recalibração fundamental de nossa compreensão do lugar da humanidade no cosmos, expandindo dramaticamente o horizonte de nossa autocompreensão enquanto espécie. A redefinição do lugar da humanidade no cosmos seria inevitável e multifacetada, desde a Revolução Copernicana, que deslocou a Terra do centro do universo físico, até a darwiniana, que nos reposicionou no contínuo biológico da vida terrestre. Nossa autocompreensão tem passado por sucessivos descentramentos. O contato extraterrestre representaria o próximo grande descentramento, o copernicano biológico, situando a vida e inteligência terrestres como apenas uma manifestação dentre potencialmente inúmeras outras no cosmos. Excepcionalismo. Humano questionamento da singularidade de nossa espécie. Natureza da consciência. Expansão de possibilidades de mentes não humanas. Universalidade biológica. Reavaliação dos princípios fundamentais da vida. Valores, morais, desenvolvimento de ética. Aplicável além da espécie humana, o excepcionalismo humano, a noção de que nossa espécie ocupa uma posição única e privilegiada no ordem cósmica, enfrentaria seu mais sério desafio. Filosofias que priorizam a centralidade humana, de Protágoras a Kant, precisariam ser reconsideradas à luz da existência de outras inteligências. A descoberta de múltiplas formas de inteligência evoluídas, independentemente, ofereceria um poderoso contraponto empírico às concepções antropocêntricas que permeiam grande parte do pensamento ocidental. Nossa compreensão da consciência e inteligência seria profundamente ampliada. O encontro com mentes não humanas, possivelmente operando segundo princípios cognitivos radicalmente diferentes, expandiria nossa concepção do que significa ser consciente e inteligente. Questões fundamentais na filosofia da mente, como a relação entre consciência e substrato físico, a natureza da subjetividade ou os limites da comunicabilidade entre mentes distintas, ganhariam novas dimensões e possibilidades exploratórias. Consequências científicas. A confirmação da existência de vida extraterrestre, mesmo na forma mais elementar, desencadearia uma das maiores revoluções na história da ciência, transformando fundamentalmente múltiplos campos de investigação e abrindo novos horizontes para o conhecimento humano. O impacto mais imediato e profundo seria sobre nossa compreensão da biologia e da origem da vida. A biologia terrestre baseia-se inteiramente em um único exemplo: a vida como a conhecemos em nosso planeta. Todas as formas de vida na Terra compartilham características fundamentais. São baseadas em carbono, utilizam água como solvente, armazenam informação genética em DNA e RNA e compartilham um conjunto básico de aminoácidos e mecanismos bioquímicos. A descoberta de um segundo exemplo de vida, evoluído independentemente, revelaria quais dessas características são universais e quais são contingências evolutivas específicas do nosso planeta. Mesmo a descoberta de vida microbiana simples seria revolucionária. Como observou o astrobiólogo Nathalie Cabrol, encontrar um segundo exemplo de vida seria como finalmente ter um segundo ponto para traçar a linha que define o que é vida. Esta descoberta permitiria aos cientistas começar a formular uma teoria verdadeiramente universal da vida, em vez das generalizações baseadas em um único caso que caracterizam nossa biologia atual. Se esta vida extraterrestre utilizasse bioquímica semelhante à terrestre, isso sugeriria princípios universais. Se fosse radicalmente diferente, expandiria dramaticamente nossa concepção das possibilidades biológicas. A descoberta catalisaria o surgimento de novos campos interdisciplinares. A biologia comparativa universal emergiria como disciplina dedicada a comparar os princípios da vida terrestre com exemplos extraterrestres. A xenolinguística desenvolveria métodos para compreender e potencialmente comunicar com inteligências não humanas. A astrobiologia cultural
exploraria as manifestações culturais e sociais de civilizações extraterrestres. Estes novos campos exigiriam abordagens radicalmente interdisciplinares, combinando expertise de áreas tradicionalmente separadas da ciência. Impacto na política internacional. A confirmação da existência de vida extraterrestre, particularmente, se inteligente, representaria um desafio sem precedentes para a ordem geopolítica global, exigindo novos níveis de cooperação internacional, ao mesmo tempo em que potencialmente intensificaria rivalidades estratégicas existentes. A natureza fundamentalmente global deste fenômeno transcenderia fronteiras nacionais, colocando à prova nossa capacidade de coordenação enquanto espécie. A necessidade de protocolos globais para a resposta a qualquer forma de contato extraterrestre tornar-se-ia imediatamente evidente. Atualmente, as diretrizes existentes são principalmente informais e desenvolvidas por organizações científicas como o SETI, sem o peso de acordos internacionais vinculantes. A Declaração de Princípios relativos às atividades após a detecção de inteligência extraterrestre, por exemplo, estabelece um procedimento para a verificação e disseminação de informações sobre possíveis sinais, mas não possui status legal formal, nem mecanismos de implementação global. Cooperação internacional, desenvolvimento de protocolos unificados de resposta e comunicação-competição, estratégica corrida por vantagens tecnológicas e acesso a potencial conhecimento extraterrestre. Representação global, debates sobre quem possui autoridade para falar em nome da humanidade. Novas instituições, criação de entidades dedicadas à coordenação de assuntos extraterrestres. A tensão entre cooperação e competição marcaria profundamente a resposta geopolítica. Por um lado, a natureza existencial das questões levantadas pelo contato extraterrestre incentivaria a colaboração internacional, potencialmente catalisando a criação de novos mecanismos de governança global específicos para assuntos extraterrestres. Por outro lado, as nações mais poderosas provavelmente buscariam posições privilegiadas em qualquer interação com inteligências não terrestres, motivadas pela possibilidade de acesso preferencial a conhecimentos ou tecnologias avançadas. Questão da representação. Quem fala pela Terra emergiria como um dos dilemas centrais. Atualmente, nenhuma instituição ou indivíduo possui mandato claro para representar a humanidade em potenciais comunicações com civilizações extraterrestres. As Nações Unidas, apesar de sua abrangência global, enfrentam limitações significativas de legitimidade e eficácia. Organizações científicas internacionais poderiam reivindicar autoridade epistêmica, mas careceriam de legitimidade política. Esta lacuna representativa poderia resultar em tentativas unilaterais de comunicação por nações individuais ou mesmo entidades não estatais, como corporações ou instituições de pesquisa. Análises recentes indicam que as tensões geopolíticas existentes seriam provavelmente amplificadas pelo cenário de contato extraterrestre. Em um mundo já caracterizado por crescente competição entre grandes potências e erosão de normas multilaterais, o acesso a potenciais conhecimentos ou tecnologias extraterrestres seria inevitavelmente enquadrado como questão de segurança nacional. Nações com capacidades espaciais avançadas e infraestrutura científica robusta, como Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia, estariam melhor posicionadas para beneficiar-se estrategicamente da nova realidade cósmica. No Oráculo Universal, cada dúvida tem uma resposta. Conheça nossos audiolivros e explore o mundo do conhecimento. Link na descrição. Consequências econômicas. Impacto econômico da confirmação de vida extraterrestre variaria dramaticamente conforme a natureza do contato, podendo desencadear desde perturbações localizadas em setores específicos até uma completa reorganização do sistema econômico global. A mera confirmação científica de vida microbiana em outro planeta já provocaria efeitos significativos em mercados financeiros e padrões de investimento,
enquanto cenários mais complexos de contato inteligente poderiam transformar fundamentalmente as bases da economia terrestre. O potencial para novos mercados e indústrias seria substancial. A confirmação de vida extraterrestre estimularia imediatamente o surgimento ou expansão de setores como turismo espacial, mineração de asteroides e biotecnologia inspirada em organismos alienígenas. Empresas especializadas em astrobiologia experimental, instrumentação para a detecção de bioassinaturas e tecnologias de comunicação interplanetária experimentariam crescimento exponencial. O valor de mercado de corporações posicionadas nestas áreas provavelmente dispararia, criando novas concentrações de riqueza e poder econômico. O impacto em valores de commodities dependeria crucialmente da natureza do contato. A descoberta de vida microbiana em Marte, por exemplo, teria efeitos relativamente limitados sobre mercados de commodities tradicionais. Contudo, a identificação de novos elementos ou compostos extraterrestres com propriedades valiosas poderia desestabilizar mercados existentes. Mais dramaticamente, qualquer indício de tecnologias extraterrestres avançadas para a geração de energia ou manipulação de materiais poderia provocar quedas severas nos valores de commodities energéticas, como petróleo e gás, antecipando sua potencial obsolescência. A possibilidade de transformações tecnológicas através de intercâmbio com civilizações mais avançadas representa tanto a maior oportunidade quanto o maior desafio econômico. Historicamente, revoluções tecnológicas como a máquina a vapor, eletricidade ou internet transformaram fundamentalmente estruturas econômicas, destruindo indústrias existentes enquanto criavam novas. A introdução de tecnologias extraterrestres, mesmo que apenas conceituais, aceleraria dramaticamente este processo de destruição criativa schumpeteriana, potencialmente em escalas e velocidades sem precedentes históricos. A redistribuição de recursos para pesquisa espacial e defesa seria uma consequência imediata, com implicações significativas para prioridades orçamentárias nacionais e globais. Governos provavelmente aumentariam substancialmente o financiamento para agências espaciais, programas de defesa estratégica espacial e instituições de pesquisa dedicadas a estudos extraterrestres. Esta realocação poderia desviar recursos de outras prioridades como saúde pública, educação ou infraestrutura terrestre, potencialmente exacerbando desigualdades existentes caso não fosse gerenciada cuidadosamente. Os efeitos distributivos destas transformações econômicas seriam provavelmente desiguais tanto entre nações quanto dentro delas. Países com setores espaciais e científicos avançados estariam melhor posicionados para capitalizar sobre as novas oportunidades, enquanto economias dependentes de commodities tradicionais enfrentariam riscos significativos de disrupção. Dentro das sociedades, trabalhadores em setores tecnologicamente avançados beneficiar-se-iam desproporcionalmente, enquanto aqueles em indústrias tradicionais poderiam enfrentar deslocamento econômico. Estas dinâmicas exigiriam políticas proativas de redistribuição e requalificação para mitigar potenciais instabilidades socioeconômicas, riscos de segurança global, possibilidade de contato com civilizações extraterrestres introduz um novo e sem precedentes conjunto de considerações de segurança global, exigindo uma recalibração fundamental de como avaliamos ameaças e desenvolvemos estratégias de proteção. Estas preocupações transcendem fronteiras nacionais e paradigmas de segurança existentes, potencialmente afetando a sobrevivência e desenvolvimento da civilização humana como um todo. A avaliação de ameaças potenciais representadas por entidades extraterrestres constitui um desafio formidável, devido à ausência de precedentes históricos e à potencial disparidade tecnológica. Qualquer civilização capaz de contato interestelar, necessariamente, possuiria capacidades tecnológicas significativamente superiores às nossas, criando assimetrias de poder sem paralelo na história humana. Como observou o astrofísico Stephen Hawking, se os alienígenas nos visitarem,
O resultado seria muito semelhante a quando Colombo chegou à América, o que não foi bom para os nativos americanos. Protocolos de avaliação, desenvolvimento de métodos para analisar intenções e capacidades. Extraterrestres, monitoramento. Avançado, sistemas globais para detecção e rastreamento de atividades não terrestres. Coordenação internacional. Estruturas de comando unificadas para resposta a cenários críticos. Protocolos de contingência planos, detalhados para diferentes níveis de contato e riscos. Protocolos de defesa planetária, atualmente, focam primariamente em impedir contaminação biológica, bidirecional entre Terra e outros corpos celestes. Contudo, um contato com inteligência extraterrestre exigiria protocolos substantivamente mais abrangentes, incluindo mecanismos para avaliação de intenções, protocolos de comunicação seguros e, potencialmente, capacidades defensivas. O desafio fundamental seria desenvolver estas capacidades sem provocar mal-entendidos que pudessem precipitar conflitos indesejados, um problema de dilema de segurança transposto para a escala interespécies. Dilemas éticos profundos permeiam o estabelecimento de comunicação com civilizações desconhecidas. O astrofísico e pesquisador do SETI, Jill Tarter, argumenta que qualquer civilização suficientemente avançada para comunicar-se através de distâncias interestelares provavelmente superou tendências autodestrutivas, sugerindo predisposição para interações pacíficas. Contudo, antropomorfizar motivações extraterrestres representa um risco significativo. Civilizações com valores radicalmente diferentes poderiam considerar ações prejudiciais à humanidade como eticamente neutras ou até positivas, segundo seus próprios sistemas valorativos. Esta incomensurabilidade ética constitui um dos aspectos mais desafiadores da segurança no contexto de contato extraterrestre. O perigo das teorias conspiratórias. O fenômeno das teorias conspiratórias relacionadas a extraterrestres representa uma interseção particularmente problemática entre fascínio popular, desinformação e erosão da confiança institucional. Dados recentes indicam que aproximadamente 68% dos americanos acreditam que o governo sabe mais sobre OVNIs do que diz ao público, uma crença que transcende fronteiras políticas tradicionais e encontra paralelos em muitos outros países. Proliferação destas narrativas conspiratórias tem consequências que vão muito além do tema específico de vida extraterrestre. Ao promover a ideia de que autoridades científicas e governamentais sistematicamente ocultam a verdade sobre contatos alienígenas, estas teorias minam fundamentalmente a confiança nas instituições democráticas e no processo científico. Esta erosão de confiança pode se generalizar para outros domínios críticos como saúde pública, mudanças climáticas ou segurança nacional, comprometendo a capacidade coletiva de responder efetivamente a desafios reais. Um aspecto particularmente preocupante é a ascensão do pensamento anti-elite intrinsecamente ligado a narrativas alienígenas. Teorias que postulam acordos secretos entre governos terrestres e entidades extraterrestres frequentemente incorporam elementos de outros discursos conspiratórios, como aqueles relacionados a governos paralelos ou estados profundos. Este amalgamento de narrativas conspiratórias cria cosmovisões alternativas completas, resistentes a evidências contraditórias e progressivamente isoladas do discurso mainstream baseado em evidências. Crença em ocultação percentual de americanos, que acreditam que o governo esconde informações sobre OVNIs, teorias de abdução adultos, que acreditam que pessoas foram sequestradas por alienígenas, controle da mídia, indivíduos que acreditam em censura midiática, sobre alienígenas na Terra, pessoas que acreditam que extraterrestres vivem entre nós, disfarçados como humanos, a degradação do discurso público e científico resultante destas teorias conspiratórias apresenta obstáculos significativos para a pesquisa legítima em astrobiologia. Cientistas sérios frequentemente hesitam em se envolver publicamente
com questões relacionadas à vida extraterrestre, temendo associação com elementos pseudocientíficos ou sensacionalistas. Esta relutância cria um vácuo informacional, que é prontamente preenchido por fontes menos criteriosas, perpetuando o ciclo de desinformação. Contrapor efetivamente estas tendências requer abordagens multifacetadas. O aumento da transparência governamental sobre investigações de fenômenos aéreos não identificados, como exemplificado pelos relatórios recentes do Pentágono, representa um passo importante para reduzir o apelo de narrativas baseadas em segredos supostamente ocultos. Similarmente, a comunicação científica mais acessível sobre pesquisa astrobiológica legítima pode ajudar a distinguir investigação baseada em evidências de especulações infundadas. Apropriação cultural e mitologias, um fenômeno particularmente problemático na interface entre ufologia popular e patrimônio cultural, tem sido a reinterpretação sistemática de histórias, artefatos e mitologias indígenas através da lente do contato alienígena ancestral. Esta abordagem, popularizada por programas de televisão como Alienígenas do Passado e numerosas publicações pseudo-arqueológicas, reinterpreta realizações culturais e tecnológicas de civilizações antigas como produtos de intervenção extraterrestre, frequentemente negando implicitamente a capacidade e engenhosidade humana destas culturas. Tais narrativas têm sido aplicadas a praticamente todas as grandes realizações arqueológicas do mundo, das pirâmides egípcias às linhas de Nazca, no Peru, dos monólitos de Stonehenge às esculturas da Ilha de Páscoa. O padrão subjacente é consistente: conquistas arquitetônicas, astronômicas ou artísticas de culturas não ocidentais ou pré-modernas são declaradas inexplicáveis, através de meios puramente humanos, necessitando intervenção extraterrestre. Esta abordagem revela frequentemente preconceitos etnocêntricos profundamente enraizados, sugerindo que certas culturas humanas seriam incapazes de inovações significativas sem assistência externa. Pesquisadores indígenas e antropólogos têm enfatizado como estas reinterpretações constituem uma forma de colonização epistêmica, apropriando-se de narrativas culturais e resignificando-as sem consentimento ou participação das comunidades originárias. A arqueóloga Navajo Kim Tauber observa que estas teorias essencialmente roubam nossa história duas vezes. Primeiro, ao negar nossa agência ancestral, e depois ao transformar nossas cosmologias em meras evidências de visitas alienígenas. Respeito às narrativas culturais envolve reconhecer que mitologias e histórias tradicionais possuem significados e funções complexas dentro de suas próprias matrizes culturais. Interpretá-las literalmente como relatórios de contatos alienígenas frequentemente ignora suas dimensões metafóricas, espirituais, mnemônicas e identitárias. Simultaneamente, abordagens sensacionalistas tendem a simplificar drasticamente sistemas de conhecimento sofisticados que frequentemente incorporam observações astronômicas, memória histórica e orientações morais em estruturas narrativas complexas. A preservação da integridade cultural requer que os conhecimentos indígenas e tradicionais sejam abordados em seus próprios termos, com respeito aos protocolos de compartilhamento de conhecimento específicos de cada cultura. Em muitos casos, isto significa reconhecer que certas narrativas não são destinadas à disseminação pública ou reinterpretação descontextualizada, como observou o antropólogo Vini Deloria Jr. O problema não é que povos indígenas se oponham ao estudo de suas culturas, mas que insistem que tal estudo seja conduzido com respeito aos seus próprios termos e compreensões. Um diálogo intercultural produtivo sobre interpretações de fenômenos históricos e narrativas tradicionais requer reconhecimento da soberania intelectual das comunidades sobre suas próprias tradições culturais. Pesquisadores, documentaristas e comunicadores têm responsabilidade ética de consultar representantes das culturas em questão, incluir vozes indígenas em análises públicas
e contextualizar adequadamente tradições dentro de seus próprios sistemas de conhecimento. Tais abordagens colaborativas não apenas respeitam a integridade cultural, mas frequentemente revelam compreensões mais ricas e nuançadas do conhecimento tradicional do que interpretações sensacionalistas baseadas em pressupostos alienígenas. Lições de contatos interculturais. Terrestres. A história humana oferece precedentes valiosos para considerar potenciais dinâmicas de contato extraterrestre através dos numerosos encontros entre civilizações terrestres previamente isoladas. Estes paralelos históricos, embora imperfeitos, proporcionam insights sobre padrões recorrentes que poderiam caracterizar interações entre humanidade e inteligências não terrestres. Particularmente instrutivos são os encontros coloniais dos séculos XV a XIX, quando sociedades com níveis tecnológicos dramaticamente diferentes entraram em contato sistemático. Os encontros entre civilizações europeias e populações indígenas das Américas, Oceania e partes da África e Ásia frequentemente resultaram em consequências devastadoras para os grupos tecnologicamente menos avançados. Estas consequências incluíram colapsos demográficos, devido a doenças introduzidas, deslocamentos territoriais, subordinação econômica e, em muitos casos, erosão cultural e linguística. Embora estes resultados tenham sido parcialmente determinados por intenções explicitamente coloniais, mesmo interações inicialmente pacíficas ou comerciais tenderam a evoluir para relações assimétricas de dominação quando as disparidades tecnológicas e organizacionais eram significativas. Vulnerabilidade biológica ao intercâmbio microbiano entre populações previamente isoladas frequentemente resultou em epidemias devastadoras para aqueles sem imunidade prévia, mesmo na ausência de intenção hostil. Este padrão sugere riscos biológicos potenciais em contatos interespécies, potencialmente bidirecionais. Mal-entendidos culturais, diferenças em sistemas de valores, estruturas sociais e formas de comunicação levaram a interpretações errôneas, profundas em contatos históricos. Com inteligências extraterrestres, as diferenças conceituais seriam exponencialmente maiores, amplificando riscos de mal-entendidos fundamentais. Choques de paradigmas. O contato expôs povos a tecnologias, ideias e práticas que desafiavam fundamentalmente suas cosmovisões estabelecidas, frequentemente resultando em crises de significado e adaptação. A escala de diferença conceitual com inteligências não terrestres seria incomparavelmente maior. As consequências de disparidades tecnológicas em encontros históricos oferecem paralelos particularmente relevantes. Mesmo quando as intenções iniciais não eram hostis, a disponibilidade de capacidades tecnológicas superiores frequentemente criou dinâmicas de poder que facilitaram exploração e dominação. No contexto de contato extraterrestre, qualquer civilização capaz de viagem ou comunicação interestelar necessariamente possuiria tecnologias muitas ordens de magnitude além das nossas, criando assimetrias de poder sem precedentes na história humana. Os riscos de colonização e dominação derivados destas assimetrias representam preocupações legítimas em cenários de contato com civilizações significativamente mais avançadas. O historiador Jared Diamond argumentou em Armas, Germes e Aço que disparidades tecnológicas, mais que diferenças biológicas ou morais, determinaram predominantemente o curso das interações interculturais na história humana. Se este padrão se aplicasse a encontros interespécies, a humanidade ocuparia inevitavelmente a posição mais vulnerável. Desafios de comunicação. Estabelecer comunicação significativa com inteligências extraterrestres representaria um dos mais extraordinários desafios intelectuais já enfrentados pela humanidade, transcendendo enormemente as já consideráveis dificuldades de tradução entre línguas humanas. As barreiras linguísticas fundamentais decorreriam não apenas de diferentes sistemas de codificação,
mas de potenciais diferenças radicais nas próprias bases biológicas, cognitivas e perceptuais que fundamentam o processo comunicativo. Diferentemente da comunicação entre culturas humanas, que compartilham uma base biológica comum e experiências universais como nascimento, morte, alimentação e relações sociais, não poderíamos presumir quaisquer experiências compartilhadas com seres extraterrestres. Como observou o linguista Noam Chomsky, mesmo as estruturas linguísticas que parecem universais entre humanos podem ser simplesmente consequências de nossa arquitetura neurológica específica, não aplicáveis a inteligências com organizações cerebrais fundamentalmente diferentes. As bases mais promissoras para a comunicação interestelar provavelmente residiriam em constantes físicas e princípios matemáticos universais. Conceitos como números primos, constante de Planck ou a estrutura do átomo de hidrogênio transcenderiam diferenças biológicas e culturais, potencialmente oferecendo um fundamento inicial para construir sistemas comunicativos compartilhados. Esta abordagem foi incorporada em tentativas humanas de comunicação extraterrestre, como as placas das sondas Pioneer e os discos das Voyager, que utilizaram representações de constantes físicas fundamentais como pontos de referência. Tempo necessário para a troca de mensagens representaria um obstáculo formidável. Mesmo com a estrela mais próxima, Próxima Centauri, sinais eletromagnéticos levariam 4,2 anos para cada transmissão unidirecional. Com civilizações potencialmente localizadas a centenas ou milhares de anos-luz, uma simples troca de mensagens poderia estender-se por múltiplas gerações humanas. Esta realidade temporal imporia limitações severas a qualquer forma de diálogo interativo, favorecendo transmissões de conteúdo denso e abrangente, projetadas para comunicar máxima informação em cada mensagem individual. O paradoxo de Fermi e suas implicações. O paradoxo de Fermi representa uma das questões mais provocativas na discussão sobre inteligência extraterrestre. Dado o vasto número de estrelas e planetas potencialmente habitáveis no universo observável, e considerando a idade do universo, aproximadamente 13,8 bilhões de anos, por que ainda não detectamos evidências inequívocas de outras civilizações? Esta aparente contradição entre a alta probabilidade matemática de vida inteligente e a ausência de contato observável foi primeiro articulada pelo físico Enrico Fermi, em 1950, e permanece um enigma central na astrobiologia e estudos de inteligência extraterrestre. Numerosas hipóteses explicativas têm sido propostas para resolver este paradoxo, agrupáveis em 3 categorias principais. A primeira sugere que a vida inteligente é excepcionalmente rara, a chamada hipótese da Terra rara. Esta perspectiva argumenta que a emergência de vida complexa, e especialmente inteligência tecnológica, requer uma convergência extraordinária de condições planetárias, estelares e evolutivas que raramente ocorrem simultaneamente. Fatores como a presença de uma lua estabilizadora, proteção magnetosférica adequada e a sequência específica de eventos evolutivos que levaram à inteligência humana poderiam ser extremamente incomuns, tornando civilizações tecnológicas fenômenos excepcionalmente raros, mesmo em uma galáxia com bilhões de planetas. Hipótese da autodestruição. Civilizações tecnológicas inevitavelmente desenvolvem capacidades, armas nucleares, biotecnologia, inteligência artificial, etc., que levam à sua própria destruição antes de atingirem capacidade significativa de comunicação ou expansão interestelar. Esta perspectiva sombria sugere um filtro evolutivo que poucas ou nenhuma civilização consegue ultrapassar. Hipótese do zoológico cósmico. Civilizações avançadas existem, mas deliberadamente evitam contato com sociedades emergentes como a nossa, talvez por princípios éticos de não interferência ou para permitir nosso desenvolvimento independente. Neste cenário, poderíamos estar em uma espécie de reserva natural cósmica, observados mas não contatados. Hipótese da grande distância. As enormes distâncias interestelares e as limitações da velocidade da luz
criam barreiras físicas fundamentais para a comunicação e viagem, resultando em ilhas de civilizações que raramente interagem mesmo se relativamente abundantes na galáxia. Um estudo recente publicado na revista Astrobiology examinou especificamente a hipótese da autodestruição, através de modelagem matemática, dos padrões de desenvolvimento e colapso de civilizações tecnológicas. Os pesquisadores concluíram que a instabilidade climática induzida tecnologicamente, semelhante às mudanças climáticas antropogênicas na Terra, poderia constituir um destino comum para civilizações que desenvolvem capacidades industriais avançadas. Segundo este modelo, o desenvolvimento tecnológico tipicamente leva a aumentos exponenciais no consumo energético e alterações ambientais, que, sem mitigação adequada, resultariam em colapsos civilizacionais num período de aproximadamente 1000 anos após a industrialização, um instante astronômico que explicaria a aparente ausência de civilizações detectáveis. Extraterrestres e sustentabilidade. Questão da sustentabilidade civilizacional ganha uma dimensão cósmica quando considerada através da lente da astrobiologia e estudos sobre inteligência extraterrestre. Pesquisas recentes sugerem que civilizações tecnologicamente avançadas podem enfrentar desafios existenciais fundamentais relacionados à sua própria evolução tecnológica, potencialmente explicando o silêncio cósmico observado até o momento. Um modelo matemático publicado por astrobiologistas da Universidade de Rochester indica que civilizações avançadas poderiam tipicamente se autodestruir em aproximadamente 1000 anos após atingirem capacidades industriais significativas. Este breve período de risco existencial seria caracterizado pelo descompasso entre avanços tecnológicos exponenciais e a evolução mais lenta de sistemas sociais, políticos e éticos necessários para gerenciar responsavelmente estas tecnologias. A modelagem sugere que este descompasso tipicamente resultaria em crises ambientais, guerras utilizando tecnologias avançadas ou outros cenários catastróficos antes que a civilização desenvolvesse capacidade significativa de comunicação ou expansão interestelar. Esta hipótese oferece lições potencialmente cruciais para nosso próprio desenvolvimento tecnológico. Se representamos um caso típico neste modelo, estaríamos atualmente no início deste período de risco, com tecnologias suficientemente avançadas para causar danos irreversíveis a nosso planeta e espécie, mas insuficientemente desenvolvidas para transcender as limitações de um habitat planetário único. A transição bem-sucedida através deste período exigiria não apenas avanços técnicos contínuos, mas desenvolvimento correspondente em governança global, ética aplicada e cooperação intergrupal. O consumo energético crescente parece representar um desafio potencialmente universal para civilizações tecnológicas. As leis da física implicam que processamento de informação, manufatura, transporte e virtualmente todas as atividades tecnológicas requerem energia. A trajetória histórica de civilizações como a nossa demonstra aumentos exponenciais no consumo energético, acompanhando avanços tecnológicos. Astrofísicos como Nikolai Kardashev propuseram que civilizações avançadas poderiam ser classificadas precisamente por sua capacidade de aproveitamento energético, desde energia planetária, tipo Prim, até estelar, tipo segundo, e galáctica, tipo Céu. A transição entre estes níveis representa um dos desafios mais fundamentais para qualquer civilização tecnológica. O desenvolvimento de tecnologias de energia sustentável, capazes de fornecer recursos energéticos abundantes, sem degradar o habitat planetário, parece constituir um gargalo evolutivo crítico. Civilizações que falham nesta transição provavelmente experimentam colapsos ambientais antes de atingir capacidades interestelares significativas, potencialmente explicando a aparente ausência de contato com civilizações extraterrestres. Inteligência artificial e sua crescente demanda energética representam um paralelo potencialmente universal entre civilizações. Estudos sobre inteligência artificial terrestre
indicam que sistemas avançados de IA tipicamente requerem ordens de magnitude mais energia para treinamento e operação a cada geração de desenvolvimento. Esta escalada energética poderia representar um padrão comum para qualquer civilização que desenvolva inteligência artificial avançada, criando pressões adicionais para a resolução do dilema energético. Ao mesmo tempo, sistemas de IA poderiam potencialmente ajudar a resolver estes mesmos desafios, desenvolvendo tecnologias energéticas mais eficientes ou sistemas de gerenciamento ambiental mais sofisticados. Avanços tecnológicos potenciais. Potencial impacto tecnológico resultante de qualquer forma de contato ou confirmação de vida extraterrestre seria profundamente dependente da natureza específica da descoberta. Desde inspirações conceituais derivadas da simples confirmação de vida microbiana, até possíveis transferências diretas de conhecimento de civilizações avançadas, o espectro de possibilidades é extraordinariamente amplo, com implicações transformadoras para o desenvolvimento humano. A possibilidade de aceleração tecnológica após contato representa um dos cenários mais fascinantes e potencialmente disruptivos. Historicamente, mesmo contatos limitados entre civilizações humanas com diferentes níveis tecnológicos frequentemente resultaram em rápida difusão e adaptação de tecnologias. O contato com uma civilização milhares ou milhões de anos mais avançada poderia comprimir dramaticamente nossos cronogramas de desenvolvimento, introduzindo conceitos que antecipam descobertas que levariam séculos ou milênios para ocorrer naturalmente. Este efeito de atalho evolutivo poderia fundamentalmente alterar nossa trajetória civilizacional. Tecnologias para geração, armazenamento e transmissão de energia representariam prioridades máximas, potencialmente incluindo fusão controlada avançada, aproveitamento mais eficiente de energia solar ou conceitos inteiramente novos de extração energética do vácuo quântico. Propulsão espacial, métodos para superar as limitações atuais de viagem espacial, como propulsão à vela solar, motores de fusão ou abordagens mais exóticas que manipulam propriedades do espaço-tempo para viabilizar trajetos interestelares. Computação, paradigmas computacionais avançados, além dos sistemas binários e de silício atuais, potencialmente incluindo computação quântica de larga escala, computação molecular ou biológica, ou abordagens inteiramente novas para processamento de informação. Biotecnologia, técnicas avançadas para manipulação biológica, regeneração de tecidos, extensão da vida saudável, ou integração entre sistemas biológicos e tecnológicos para novas funcionalidades. Os desafios na adaptação de tecnologias alienígenas seriam formidáveis, mesmo nos cenários mais favoráveis de transferência deliberada de conhecimento. Tecnologias desenvolvidas por e para biologias fundamentalmente diferentes provavelmente exigiriam extensas modificações para adequação às necessidades e capacidades humanas. Interfaces projetadas para fisiologias ou sistemas perceptuais não humanos poderiam ser inutilizáveis sem reengenharia substancial. Mais fundamentalmente, tecnologias baseadas em princípios científicos que transcendem nosso entendimento atual poderiam ser essencialmente incompreensíveis até que desenvolvêssemos os fundamentos teóricos necessários. A resposta que você procura pode estar no Oráculo Universal. Explore mais no link da descrição. Impacto nos sistemas educacionais. Confirmação da existência de vida extraterrestre, independentemente de sua natureza específica, desencadearia uma profunda transformação nos sistemas educacionais terrestres, exigindo revisões curriculares, abrangentes e o desenvolvimento de novos campos de estudo para preparar as gerações futuras para uma realidade cósmica expandida. Esta reestruturação educacional seria necessária não apenas para acomodar novos conhecimentos científicos, mas também para desenvolver as capacidades intelectuais e éticas necessárias para navegar um universo reconhecidamente mais complexo e diverso. A reformulação de currículos científicos seria a mudança mais imediata e evidente.
Disciplinas como biologia, que atualmente fundamentam-se exclusivamente no estudo da vida terrestre, necessitariam expandir-se para incorporar princípios de astrobiologia e biologia comparativa universal. A astrobiologia, atualmente uma especialidade de nicho, provavelmente se tornaria uma disciplina central, introduzida progressivamente desde os primeiros anos escolares até os estudos universitários avançados. Conceitos fundamentais como a definição de vida, requisitos para a habitabilidade e princípios evolutivos seriam reconsiderados à luz de novos exemplos biológicos não terrestres. Educação básica, introdução à diversidade biológica universal, conceitos básicos de astrobiologia e cosmologia expandida, desenvolvimento de ferramentas conceituais para compreender diferentes formas de vida e superar vieses antropocêntricos desde a primeira infância. Educação secundária, estudos comparativos mais detalhados de biologia terrestre e extraterrestre, introdução à comunicação intercultural expandida para incluir perspectivas não humanas e exploração interdisciplinar das implicações sociais, éticas e filosóficas de vida além da Terra. Educação superior, programas especializados em astrobiologia, xenolinguística, ética interespecífica, direito espacial expandido e astroantropologia. Desenvolvimento de abordagens altamente interdisciplinares, integrando ciências naturais, sociais e humanidades para abordar desafios de um contexto cósmico expandido. Pesquisa. Avançada centros interdisciplinares dedicados à síntese de conhecimentos terrestres e extraterrestres, desenvolvimento de novos paradigmas científicos que transcendam limitações antropocêntricas e elaboração de frameworks éticos e filosóficos para orientar interações responsáveis com outras formas de vida. Novas disciplinas e campos de estudo emergiriam para abordar dimensões específicas da realidade extraterrestre. A xenobiologia focaria nos princípios biológicos de organismos não terrestres, enquanto a astrobioquímica exploraria vias metabólicas e estruturas moleculares alternativas. A xenolinguística desenvolveria métodos para compreender e, potencialmente, comunicar com inteligências não humanas. Estudos interespécies examinariam padrões comparativos de organização social, cognição e desenvolvimento tecnológico. Ética cósmica abordaria princípios morais aplicáveis além das fronteiras da espécie humana. Estas novas áreas exigiriam abordagens profundamente interdisciplinares, desafiando as tradicionais divisões entre ciências naturais, sociais e humanidades. Representação na arte e cultura. A confirmação da existência de vida extraterrestre provocaria transformações profundas nas expressões artísticas e culturais humanas, comparáveis aos maiores deslocamentos paradigmáticos na história da arte. Esta revolução estética e conceitual afetaria virtualmente todas as formas de expressão criativa, desde artes visuais e literatura até música, cinema e arquitetura, refletindo a expansão radical de nosso horizonte existencial e imaginativo. Evolução das representações de alienígenas na cultura popular provavelmente passaria por fases distintas, após confirmação oficial. O período inicial provavelmente testemunharia uma explosão de expressões artísticas tentando assimilar e processar esta nova realidade, frequentemente recorrendo a tropos familiares e antropomórficos como pontos de referência iniciais. Gradualmente, à medida que informações científicas mais detalhadas se tornassem disponíveis, representações mais nuançadas e biologicamente plausíveis emergiriam, especialmente em obras criadas com consultoria científica especializada. Historicamente, transformações paradigmáticas na compreensão humana do cosmos, frequentemente, catalisaram revoluções artísticas correspondentes. A Revolução Copernicana influenciou profundamente a arte renascentista tardia e barroca, introduzindo novas perspectivas espaciais e temas cósmicos. A teoria da evolução darwiniana inspirou movimentos como o naturalismo literário e influenciou representações da natureza nas artes visuais.
O impacto do contato extraterrestre seria comparável, mas potencialmente mais amplo, afetando fundamentalmente como artistas concebem a posição humana no universo e os limites do possível. A expressão artística serviria como meio crucial para processar a nova realidade cósmica, permitindo exploração de dimensões emocionais, filosóficas e existenciais que transcendem análises puramente científicas. A arte proporcionaria espaços para examinar ansiedades, esperanças e questões fundamentais sobre identidade e propósito, desencadeadas pela confirmação de que não estamos sozinhos no universo. Obras explorando estes temas, provavelmente, ressoariam profundamente, com públicos também navegando estas mesmas questões existenciais. Novas formas de arte inspiradas por perspectivas não humanas poderiam emergir, tentando transcender limitações antropocêntricas e imaginar realidades perceptuais e conceituais verdadeiramente alienígenas. Artistas poderiam experimentar com sistemas sensoriais alternativos, temporalidades não lineares, ou formas de consciência distribuída, inspirados por conhecimentos sobre biologia e cognição extraterrestre. Estas explorações poderiam expandir fundamentalmente o repertório expressivo humano, introduzindo novas estéticas, técnicas e frameworks conceituais que desafiam convenções artísticas estabelecidas. Movimentos artísticos específicos provavelmente emergiriam em resposta à nova realidade cósmica. O cosmismo como corrente artística, já prefigurado em obras de ficção científica contemporânea, poderia consolidar-se como movimento internacional, explorando temas de consciência cósmica expandida, pluralidade biológica e descentramento antropocêntrico. Simultaneamente, movimentos neo-humanistas poderiam surgir reafirmando a especificidade e valor da experiência humana dentro do contexto mais amplo da vida universal. A tensão dialética entre estas perspectivas poderia gerar algumas das obras mais significativas deste período de transformação cultural. Protocolos existentes para contato apesar da aparente impreparação institucional para um potencial contato extraterrestre, existem de fato protocolos e diretrizes desenvolvidos por organizações científicas e algumas agências governamentais para orientar a resposta humana a diferentes cenários de descoberta. Estes protocolos, embora limitados em escopo e autoridade, representam esforços preliminares para estabelecer procedimentos racionais e coordenados face a um dos eventos mais transformadores que nossa civilização poderia enfrentar. As diretrizes da DA7, busca por inteligência extraterrestre, para resposta a sinais inteligentes, constituem o protocolo mais desenvolvido e amplamente reconhecido. Estabelecidas inicialmente em 1989 e periodicamente atualizadas, estas diretrizes delineiam procedimentos para verificação, disseminação de informações e potenciais respostas caso sinais de inteligência extraterrestre sejam detectados. Os princípios fundamentais incluem verificação rigorosa antes de qualquer anúncio público, comunicação ampla para a comunidade científica internacional, não envio de respostas sem consenso internacional e transparência máxima no compartilhamento de dados. As regulamentações de proteção planetária representam outro componente significativo dos protocolos existentes, embora focadas primariamente em prevenção de contaminação biológica bidirecional entre Terra e outros corpos celestes. Codificadas pelo Comitê de Pesquisa Espacial, COSPAR, e implementadas por agências como NASA e ESA, estas diretrizes classificam missões em categorias baseadas no potencial de contaminação e prescrevem medidas correspondentes. Para missões a corpos potencialmente habitáveis como Europa ou Encélado, exigem-se procedimentos rigorosos de esterilização de espaçonaves e protocolos estritos para manuseio de amostras retornadas. Estes protocolos, embora desenvolvidos principalmente para a proteção científica, estabelecem precedentes importantes para gerenciamento responsável de contato biológico interplanetário. Ética do contato extraterrestre.
Possibilidade de contato com inteligências extraterrestres levanta questões éticas fundamentais que transcendem nossas estruturas morais tradicionais, desenvolvidas primariamente para regular relações entre seres humanos ou, mais recentemente, entre humanos e outros organismos terrestres. Uma ética interespécies genuinamente cósmica exigiria a expansão significativa de nossos horizontes morais, considerando entidades potencialmente muito diferentes em capacidades, valores e necessidades. Os princípios de não interferência representam um ponto de partida frequentemente discutido para uma ética de contato extraterrestre. Inspirados parcialmente na diretiva primária da ficção científica e em princípios antropológicos de respeito à autodeterminação cultural, argumentos éticos para não interferência enfatizam os riscos de perturbar trajetórias evolutivas e culturais independentes. Estes princípios sugerem que civilizações avançadas deveriam evitar intervenções que possam alterar fundamentalmente o desenvolvimento de sociedades emergentes, particularmente antes que estas desenvolvam capacidades e compreensão para consentir significativamente a tais interações. Reciprocidade e desenvolvimento de relações baseadas em benefício mútuo e respeito pela autonomia de cada civilização. Não maleficência. Compromisso primário de evitar danos a outras formas de vida e seus ambientes. Compartilhamento de conhecimento troca. Responsável de informações considerando possíveis impactos disruptivos. Representação. Inclusiva garantia que interações representem diversidade de perspectivas e interesses. As responsabilidades mútuas entre civilizações constituiriam outro elemento central em uma ética interespécies. Estas incluiriam obrigações de transparência nas intenções, minimização de danos potenciais e consideração cuidadosa das consequências de longo prazo das interações. Particularmente importante seria o princípio da proporcionalidade. Civilizações tecnologicamente mais avançadas teriam responsabilidades correspondentemente maiores devido à assimetria de impacto potencial. Este princípio refletiria a compreensão de que maior poder implica maior responsabilidade, um conceito com paralelos em muitas tradições éticas terrestres. A questão dos direitos de espécies não humanas se expandiria dramaticamente além dos debates contemporâneos sobre direitos animais para considerar entidades com capacidades cognitivas potencialmente comparáveis ou superiores às humanas, mas organizadas segundo princípios biológicos, sociais e cognitivos fundamentalmente diferentes. Que critérios deveriam determinar consideração moral em um contexto verdadeiramente universal? Consciência, senciência, autonomia, racionalidade? Cada possível critério apresentaria desafios significativos de avaliação quando aplicado a biologias radicalmente diferentes da terrestre. A construção de uma ética interespécies exigiria um delicado balanceamento entre princípios universalizáveis e sensibilidade a diferentes formas de florescimento. Por um lado, certos princípios como evitação de sofrimento desnecessário e respeito à autodeterminação poderiam ter aplicabilidade genuinamente universal. Por outro, a expressão específica destes princípios necessitaria adaptação aos requisitos particulares de diferentes formas de vida e organização social. Uma abordagem promissora envolveria o desenvolvimento de uma ética de capacidades expandida, focada em permitir que diferentes espécies e civilizações realizem seus potenciais distintivos sem imposição de valores especificamente humanos. Preparação institucional. Apesar da magnitude potencial do impacto que o contato extraterrestre representaria, a preparação institucional formal para tal eventualidade permanece surpreendentemente limitada. Contudo, examinando mais detalhadamente, é possível identificar elementos de infraestrutura organizacional e protocolos preliminares que poderiam ser rapidamente adaptados e expandidos caso necessário. Várias agências governamentais mantêm protocolos internos para cenários de potencial contato, embora estes sejam raramente discutidos publicamente.
A NASA, através de seu escritório de proteção planetária e diretoria de astrobiologia, possui diretrizes para situações envolvendo potenciais descobertas de vida microbiana extraterrestre. Similarmente, agências de inteligência e defesa, como o recém-formado Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios AARO do Pentágono, incluem considerações sobre fenômenos aéreos não identificados que poderiam, teoricamente, incluir tecnologias não terrestres. Internacionalmente, agências como a Agência Espacial Europeia, ESA, e a Organização de Pesquisa Espacial Indiana, ISRO, também possuem protocolos preliminares, embora com variados níveis de desenvolvimento. Equipes interdisciplinares para avaliação e resposta constituiriam elementos essenciais de uma preparação institucional adequada. O modelo ideal integraria especialistas em astrobiologia, física, linguística, antropologia, psicologia, ética, relações internacionais, comunicação pública e gerenciamento de crises. Algumas iniciativas existentes, como o Comitê 7, pós-detecção da Academia Internacional de Astronáutica, aproximam-se deste modelo interdisciplinar, mas operam com recursos limitados e sem mandato oficial para coordenação global. A tensão entre transparência e considerações de segurança nacional permeia discussões sobre preparação institucional para contato extraterrestre. Por um lado, decisões com implicações civilizacionais exigiriam participação democrática e escrutínio público para legitimidade. Por outro, preocupações com pânico potencial, manipulação de informações por atores mal intencionados ou vantagens estratégicas nacionais incentivam abordagens mais reservadas. Encontrar equilíbrio apropriado entre estas considerações representaria um desafio central na estruturação de respostas institucionais. A colaboração internacional seria absolutamente essencial para uma resposta efetiva, dado o caráter inerentemente global de qualquer contato extraterrestre. Contudo, mecanismos existentes para tal colaboração permanecem subdesenvolvidos. As Nações Unidas, através do Escritório para Assuntos do Espaço Exterior, UNOOSA, e do Comitê para Uso Pacífico do Espaço Exterior, COPUOS, oferece infraestrutura, potencial para coordenação, mas atualmente carece de mandato específico, recursos ou protocolos detalhados para cenários de contato. Tratados espaciais existentes, como o Tratado do Espaço Exterior de 1967, tocam apenas tangencialmente em questões relacionadas à potencial vida extraterrestre. Propostas para a preparação institucional mais robusta incluem estabelecimento de um corpo consultivo internacional permanente dedicado especificamente à preparação para contato, desenvolvimento de procedimentos formais de comunicação e coordenação entre agências nacionais relevantes, criação de equipes de prontidão interdisciplinares em estado de preparação contínua, e exercícios de simulação regulares, explorando diferentes cenários de contato. Implementação destas propostas enfrentaria desafios significativos em termos de priorização de recursos, sensibilidades geopolíticas e ceticismo público, mas representaria investimento prudente diante das implicações potencialmente transformadoras que um contato extraterrestre representaria para nossa civilização. Impacto na identidade humana. A confirmação da existência de vida inteligente além da Terra desencadearia uma das mais profundas transformações na autopercepção coletiva da humanidade desde a Revolução Copernicana ou Darwiniana. Esta descoberta exigiria recalibração, fundamental de como nos compreendemos enquanto espécie, nossa posição no cosmos e, potencialmente, o próprio significado da experiência humana. As dimensões desta transformação identitária seriam simultaneamente psicológicas, filosóficas, culturais e existenciais. A redefinição do conceito de humanidade ocorreria inevitavelmente através do contraste com o outro extraterrestre. Historicamente, a identidade humana frequentemente se cristalizou através de comparações com o não humano.
desde animais até entidades míticas ou divinas. O contato com inteligência genuinamente alienígena proporcionaria, pela primeira vez, um espelho cognitivo externo à biosfera terrestre. Características que consideramos fundamentalmente humanas, como linguagem simbólica, autoconsciência, criatividade artística ou organização social complexa, poderiam revelar-se manifestações específicas de princípios mais universais, ou, alternativamente, particularidades evolutivas terrestres sem paralelo em outras formas de inteligência. Identidade cósmica. Reconhecimento de nosso pertencimento a uma comunidade universal. Mais ampla. Identidade planetária. Fortalecimento da identificação primária, com a Terra como um todo. Identidades culturais. Preservação da diversidade cultural, como expressão única da humanidade. Identidade humana. Compreensão renovada do que significa ser humano em contraste com o não humano ou potencial para maior unificação. Da identidade terrestre. Representa uma das consequências mais frequentemente discutidas do contato extraterrestre. Como observou o astronauta Edgar Mitchell, após contemplar a Terra do espaço, você desenvolve uma consciência global instantânea, uma intensa insatisfação com o estado do mundo e um compelimento para fazer algo a respeito. Esta visão geral, Overview Effect, poderia ser amplificada dramaticamente pelo reconhecimento de que, apesar de nossas diferenças internas, compartilhamos uma identidade terrestre comum em contraste com inteligências genuinamente outras. O psicólogo social Gordon Allport identificou que identidades de grupo frequentemente se consolidam face a outgroups significativos, um princípio que poderia operar em escala planetária no contexto de contato extraterrestre. Perspectivas de longo prazo. Projetar como a humanidade poderia transformar-se nas décadas e séculos após a confirmação de vida extraterrestre requer consideração de trajetórias evolutivas complexas que transcendem simples extrapolações lineares. Estas perspectivas de longo prazo devem contemplar não apenas mudanças tecnológicas ou científicas imediatas, mas transformações mais profundas em nossas estruturas sociais, valores coletivos e autocompreensão civilizacional que emergiriam gradualmente através de processos coevolutivos. Nas primeiras décadas após confirmação, testemunharíamos provavelmente um período de intensa reorientação institucional e cultural. Investimentos massivos seriam direcionados para a astrobiologia, tecnologias de comunicação interplanetária e capacidades de detecção avançada. Sistemas educacionais seriam reformulados para incorporar perspectivas cósmicas expandidas. Estruturas legais internacionais evoluiriam para abordar questões de representação planetária e protocolos de interação. Estes ajustes iniciais estabeleceriam fundamentos para transformações mais profundas que se desdobrariam nas gerações subsequentes. Fase de adaptação. Primeiras décadas. Ajustes institucionais, educacionais e culturais para acomodar a nova realidade cósmica. Desenvolvimento de capacidades expandidas de detecção e comunicação. Emergência de novos campos científicos interdisciplinares focados em compreensão da vida extraterrestre. Fase de intercâmbio, meio século. Caso alguma forma de comunicação bidirecional seja possível, este período veria tentativas sistemáticas de estabelecer intercâmbio informacional. Desenvolvimento de protocolos sofisticados de tradução e interpretação. Primeiras incorporações significativas de conhecimentos extraterrestres em sistemas terrestres. Fase de integração, um século. Assimilação profunda de perspectivas extraterrestres em paradigmas científicos, filosóficos e culturais humanos. Emergência de frameworks conceituais, genuinamente híbridos, incorporando insights terrestres e não terrestres. Potencial desenvolvimento de sistemas sociopolíticos adaptados para interfaces interespécies. Fase de expansão, vários séculos. Possível. Integração gradual em redes mais amplas de civilizações, caso existam. Expansão humana além do sistema solar,
informada por conhecimentos e protocolos desenvolvidos através de intercâmbios anteriores. Emergência de identidades e instituições verdadeiramente cósmicas, transcendendo limitações planetárias iniciais. A possibilidade de integração em uma comunidade cósmica mais ampla dependeria crucialmente da natureza específica da vida extraterrestre descoberta e sua proximidade relativa. Se a descoberta envolvesse civilizações ativas relativamente próximas, dentro de dezenas ou centenas de anos-luz, intercâmbios limitados poderiam eventualmente desenvolver-se apesar das enormes distâncias interestelares. Estes poderiam, inicialmente, envolver apenas trocas de informação, mas gradualmente expandir para formas mais substantivas de coordenação em projetos de interesse mútuo, como observação astronômica colaborativa, mitigação de ameaças cósmicas ou desenvolvimento de tecnologias de comunicação mais eficientes. Um chamado à racionalidade, diante da magnitude das questões envolvidas na possibilidade de vida extraterrestre. A manutenção de uma abordagem fundamentada em racionalidade, científica e pensamento crítico torna-se não apenas um imperativo epistemológico, mas uma responsabilidade civilizacional. A distinção clara entre pesquisa científica séria e sensacionalismo pseudocientífico constitui a base necessária para qualquer engajamento produtivo com este tema potencialmente transformador. A astrobiologia e a busca por inteligência extraterrestre, SETI, representam empreendimentos científicos legítimos, fundamentados em metodologias rigorosas, revisão por pares e acumulação gradual de conhecimento verificável. Estas disciplinas formulam hipóteses testáveis, desenvolvem instrumentos e protocolos específicos para detecção e submetem resultados ao escrutínio da comunidade científica mais ampla. Em contraste, abordagens pseudocientíficas frequentemente caracterizam-se por afirmações extraordinárias sem evidências correspondentes, interpretações seletivas de dados e resistência à verificação independente ou falsificação. O combate à desinformação sobre vida extraterrestre exige estratégias multifacetadas que transcendem simples correções factuais. Estudos em psicologia cognitiva demonstram que narrativas conspiratórias prosperam particularmente quando satisfazem necessidades psicológicas de significado, controle e pertencimento em contextos de incerteza e complexidade. Contramedidas efetivas devem, portanto, não apenas fornecer informações precisas, mas também abordar estas necessidades psicológicas subjacentes através de narrativas científicas igualmente envolventes e significativas. O apoio à astrobiologia e pesquisa espacial legítima representa investimento crucial, não apenas no avanço do conhecimento científico, mas no desenvolvimento de capacidades civilizacionais fundamentais. Estas disciplinas cultivam abordagens interdisciplinares, pensamento de longo prazo e compreensão contextualizada do lugar da humanidade no cosmos, precisamente as capacidades necessárias para navegar responsavelmente os desafios de um potencial contato extraterrestre. A alocação consistente de recursos para estas áreas, independentemente de resultados espetaculares imediatos, constitui elemento essencial de preparação civilizacional prudente. A promoção do pensamento crítico sobre questões extraterrestres deve ser integrada aos sistemas educacionais desde os primeiros anos, desenvolvendo ferramentas conceituais necessárias para avaliar afirmações extraordinárias e navegar ambiguidades informacionais. Estas incluem compreensão básica do método científico, familiaridade com vieses cognitivos comuns, capacidade de avaliar qualidade de fontes e tolerância para incerteza e questões em aberto. Particularmente importante é o desenvolvimento de humildade epistêmica, reconhecimento dos limites do conhecimento atual sem abandono de estándares evidenciais. A comunidade científica tem responsabilidade especial de comunicar-se efetivamente com públicos mais amplos sobre estes temas, evitando tanto o sensacionalismo quanto a aridez técnica excessiva.
Cientistas engajados em comunicação pública, como Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson e Arik Kirschenbaum, demonstram que é possível discutir possibilidades extraterrestres de maneiras simultaneamente acessíveis, instigantes e cientificamente rigorosas. Este tipo de comunicação não apenas dissemina conhecimento preciso, mas cultiva a apreciação pelo processo científico em si, a aventura contínua de exploração sistemática que representa nossa ferramenta mais confiável para compreender um universo que continua a surpreender e maravilhar. Preparação individual e coletiva. Além das dimensões institucionais e científicas da preparação para possível contato extraterrestre, existe uma dimensão igualmente importante de preparação individual e social que merece consideração cuidadosa. Como cidadãos de uma civilização potencialmente à beira de uma das maiores descobertas de sua história, temos responsabilidades compartilhadas de cultivar capacidades que facilitariam a adaptação saudável a esta transformação paradigmática. A informação adequada constitui fundamento essencial para a preparação individual. Cidadãos podem desenvolver alfabetização científica básica através de múltiplos canais acessíveis, incluindo livros de divulgação científica sobre astrobiologia e SETI, documentários produzidos por instituições respeitáveis como NASA ou ESA, cursos online oferecidos por universidades conceituadas e plataformas digitais curadas como Astrobiology Web ou SETI Institute. Particularmente valioso é o desenvolvimento de compreensão não apenas de fatos específicos, mas dos processos científicos subjacentes, como evidências são avaliadas, como consenso científico evolui e como diferenciar entre especulação legítima e afirmações infundadas. Cultive flexibilidade cognitiva. Desenvolva a capacidade de adaptar-se à nova informação que desafia pressupostos estabelecidos. Pratique considerar múltiplas perspectivas e hipóteses alternativas. Reconheça e questione seus próprios vieses cognitivos e filtros culturais quando avaliando possibilidades extraterrestres. Eduque-se continuamente. Acompanhe desenvolvimentos em astrobiologia através de fontes científicas confiáveis. Familiarize-se com consensos científicos atuais e áreas de debate legítimo. Desenvolva a compreensão básica de probabilidades e escalas astronômicas para contextualizar adequadamente afirmações. Participe de diálogos construtivos, engaje-se em discussões respeitosas sobre implicações potenciais do contato extraterrestre. Contribua para conversas públicas que equilibrem abertura a possibilidades com rigor evidencial. Apoie inclusão de diversas perspectivas culturais nestas discussões. Desenvolva resiliência psicológica. Cultive práticas que fortaleçam estabilidade emocional e tolerância à incerteza. Reflita sobre seus próprios valores fundamentais e como se manteriam relevantes em contextos radicalmente novos. Construa comunidades de apoio que facilitariam a adaptação coletiva a transformações paradigmáticas. O papel da mídia na comunicação responsável sobre temas extraterrestres é criticamente importante, dada sua influência formativa sobre percepções públicas. Jornalistas e comunicadores têm responsabilidade particular de distinguir claramente entre descobertas científicas verificadas, hipóteses especulativas legítimas e sensacionalismo infundado. Práticas como consulta a múltiplos especialistas independentes, contextualização adequada de descobertas preliminares e transparência sobre limitações metodológicas representam elementos essenciais de cobertura responsável. Consumidores de mídia, por sua vez, podem desenvolver hábitos de avaliação crítica de fontes, comparando cobertura entre múltiplos veículos e priorizando publicações com histórico estabelecido de precisão científica. Conclusão. Nossa responsabilidade cósmica. Ao contemplarmos as profundas implicações de um possível contato com vida extraterrestre, chegamos inevitavelmente à questão fundamental de nossa responsabilidade cósmica. Nossos deveres não apenas para com nossa própria espécie e planeta, mas potencialmente
para com a tapeçaria mais ampla da vida universal. Esta perspectiva expandida oferece tanto desafios formidáveis quanto oportunidades transformadoras para redefinir nossa compreensão do papel da humanidade no cosmos. A preservação da Terra como prioridade civilizacional transcende considerações sobre contato extraterrestre, representando um imperativo ético independente que ganha urgência adicional quando considerado em contexto cósmico mais amplo. Se a vida inteligente for extremamente rara, nossa biosfera representa um fenômeno precioso de incalculável valor. Se for relativamente comum, ainda constitui nossa única base comprovada e indispensável para a existência continuada. As evidências sugerem que estamos atualmente em um período crítico de nossa trajetória tecnológica, simultaneamente desenvolvendo capacidades para causar danos irreversíveis a nosso planeta e ferramentas potenciais para garantir sustentabilidade de longo prazo. As lições da possível autodestruição de outras civilizações, sugeridas como resolução potencial do paradoxo de Fermi, oferecem advertência particularmente sóbria. Modelos matemáticos indicando que civilizações tecnológicas tipicamente enfrentam crises existenciais aproximadamente 1000 anos após industrialização, sugerem que estamos potencialmente no início de nosso próprio período de risco civilizacional. O silêncio cósmico que observamos até agora poderia representar evidência estatística de que a maioria das civilizações falha neste teste evolutivo, aumentando significativamente nossa responsabilidade de demonstrar que inteligência tecnológica pode ser compatível com sustentabilidade de longo prazo. Sustentabilidade planetária, desenvolvimento de sistemas que preservam nossa biosfera para futuras gerações, exploração. Responsável expansão além da Terra, respeitando princípios de não contaminação e preservação busca. Científica investigação sistemática e paciente de sinais de vida, além da Terra maturação, civilizacional desenvolvimento de instituições e valores compatíveis com existência de longo prazo.